Prepare-se para uma viagem no tempo até a antiga cidade de Damasco, um centro pulsante de culturas e conflitos. Neste vídeo, exploramos a jornada impressionante de Saulo de Tarso, um fariseu determinado a erradicar o cristianismo, até o momento em que sua vida muda para sempre em um encontro divino na estrada para Damasco. Descubra como este evento transformador moldou não apenas sua vida, mas também o futuro da fé cristã. Damasco, uma das cidades mais antigas do mundo, pulsava com a vida e as tensões de uma metrópole em constante transformação. Situada estrategicamente nas rotas comerciais que ligavam o Oriente ao Ocidente, Damasco era um caldeirão de culturas, religiões e ideologias. Suas ruas estreitas e mercados vibrantes refletiam a diversidade de seus habitantes, desde mercadores persas até viajantes romanos, cada um trazendo consigo histórias e crenças únicas. Naquela época, a cidade era um epicentro de fervor religioso e conflitos espirituais. O cristianismo, ainda em seus primórdios, começava a ganhar adeptos, desafiando as tradições estabelecidas e as autoridades religiosas. As primeiras comunidades cristãs, embora pequenas, eram marcadas por uma devoção profunda e uma busca incessante por compreender os ensinamentos de Jesus Cristo. No entanto, esse crescimento não passava despercebido pelas autoridades judaicas e romanas, que viam a nova fé como uma ameaça à ordem estabelecida. Dentro desse cenário, emergia a figura de Saulo de Tarso, um homem de convicção férrea e propósitos claros. Saulo, um fariseu zeloso, era conhecido por sua dedicação implacável à tradição judaica e por sua determinação em erradicar qualquer desvio que pudesse comprometer a pureza da fé. Sua chegada a Damasco não foi por acaso. Ele estava em uma missão específica para localizar e prender os seguidores de Cristo, levando-os de volta a Jerusalém para serem julgados. Damasco, com sua atmosfera carregada de tensão religiosa, era o palco perfeito para esse confronto iminente. As ruas estreitas e os recantos sombrios da cidade testemunhariam encontros silenciosos e debates fervorosos, enquanto as duas forças opostas se preparavam para um embate que definiria o futuro do cristianismo. A presença de Saulo na cidade não apenas intensificava a perseguição aos cristãos, mas também desencadeava uma série de eventos que iriam moldar a história da fé cristã de maneiras inesperadas. Enquanto Saulo se movia pelas ruas de Damasco, sua determinação era inabalável. Ele havia testemunhado o que via como uma ameaça real à integridade da fé judaica e acreditava firmemente que sua missão era divinamente inspirada. Contudo, mal sabia ele que seu próprio destino estava prestes a ser radicalmente alterado por um encontro que transcenderia qualquer compreensão humana. A vida em Damasco continuava, com suas rotinas diárias e desafios, mas a sombra de Saulo pairava sobre os cristãos locais. Ananias, um discípulo dedicado e conhecido por sua fé inabalável, vivia em meio a esse turbilhão. Sua presença na comunidade cristã era um pilar de esperança e resiliência, sempre pronto para oferecer apoio e orientação aos que enfrentavam a perseguição. Ananias, homem de oração e devoção, sentia no coração a responsabilidade de manter a chama da fé acesa, mesmo diante das adversidades. Sua jornada estava prestes a se entrelaçar com a de Saulo de uma maneira que nenhum dos dois poderia prever, dando início a uma série de eventos que transformariam não apenas suas vidas, mas também o destino de milhares de pessoas ao redor do mundo. À medida que as estações mudavam e o sol se punha sobre Damasco, as ruas começavam a se encher de sombras alongadas e sussurros discretos. A tensão no ar era palpável, uma mistura de temor e esperança que permeava cada esquina. Os cristãos de Damasco, embora pequenos em número, formavam uma comunidade resiliente, unida por uma fé que os sustentava mesmo nos momentos mais sombrios. Ananias, conhecido por sua dedicação incansável,
era uma figura central nessa comunidade. Suas orações eram a luz que guiava os fiéis através das noites mais escuras, e sua presença era um testemunho vivo da força que a fé pode proporcionar. Ele era respeitado não apenas por sua devoção, mas também por sua sabedoria e capacidade de trazer consolo aos aflitos. Nas manhãs, Ananias podia ser encontrado na sinagoga local, onde compartilhava ensinamentos e discutia passagens das Escrituras com outros crentes. Sua voz, calma e firme, transmitia uma confiança que inspirava aqueles ao seu redor a permanecerem firmes em sua fé, apesar das perseguições iminentes. Ele acreditava profundamente que, mesmo em meio à adversidade, Deus estava trabalhando de maneiras misteriosas e poderosas. Enquanto isso, Saulo de Tarso continuava sua missão implacável. Sua reputação como perseguidor dos cristãos o precedia, e sua determinação em erradicar a fé nascente o tornava uma figura temida entre os seguidores de Cristo. Saulo via sua ação como uma obrigação divina, uma missão sagrada para proteger a pureza da fé judaica contra o que ele percebia como heresia crescente. As interações entre Saulo e os cristãos de Damasco eram carregadas de tensão. Prisões eram efetuadas nas sombras das vielas, e a comunidade cristã vivia em constante estado de alerta. Contudo, mesmo diante desse perigo, a fé dos cristãos não vacilava. Ananias, em particular, se destacava como um pilar de força, sempre disposto a ajudar aqueles que eram capturados e a fornecer orientação espiritual nos momentos de desespero. Em uma tarde particularmente quente, Ananias estava reunido com um pequeno grupo de cristãos na casa de Maria, uma viúva que havia se convertido recentemente. Eles discutiam estratégias para manter a fé viva e proteger uns aos outros das incessantes perseguições. Foi durante uma dessas reuniões que Ananias sentiu um chamado diferente, uma inquietação no coração que o impulsionava a agir de maneira inesperada. Enquanto refletia sobre esse sentimento, uma sensação de urgência o envolveu. Era como se uma voz interior, mais poderosa do que qualquer razão humana, o estivesse guiando para um propósito maior. Ananias sabia que, como líder espiritual, suas ações impactavam profundamente a comunidade ao seu redor. E naquele momento, ele sentiu que estava prestes a desempenhar um papel crucial em algo muito maior do que ele poderia imaginar. A cidade de Damasco continuava a vibrar com a vida cotidiana, mas por trás dessa fachada de normalidade, eventos extraordinários estavam prestes a se desenrolar. A interseção das vidas de Ananias e Saulo estava prestes a desencadear uma série de acontecimentos que não apenas transformariam as suas próprias vidas, mas também moldariam o futuro do cristianismo de maneira indelével. Com o passar dos dias, a tensão em Damasco não mostrava sinais de alívio. Saulo intensificava sua campanha contra os cristãos, e cada ato de perseguição parecia fortalecer a determinação da comunidade em manter sua fé viva. Ananias, sentindo o peso de sua responsabilidade, buscava incessantemente maneiras de proteger e fortalecer sua congregação. Foi durante uma dessas buscas por orientação divina que Ananias teve uma visão clara e poderosa. Na quietude de seu quarto, ele se viu diante de uma luz brilhante, uma presença serena que transmitia uma mensagem clara e urgente. Ananias. A voz ressoou em sua mente: vá a Saulo de Tarso em Damasco. Ele é um escolhido para um propósito maior. Cura-o e restaure sua visão, pois ele desempenhará um papel fundamental na expansão da fé. A visão deixou Ananias perplexo e contemplativo. Saulo, o implacável perseguidor, estava destinado a se tornar um instrumento vital para a propagação do cristianismo. A ideia de curar aquele que havia causado tanto sofrimento à comunidade cristã parecia paradoxal e desafiadora. No entanto, a convicção da voz divina e sua visão era inabalável, e Ananias sabia que obedecer era uma questão de fé. Com o coração pesado, mas determinado,
Ananias compartilhou sua visão com os líderes da comunidade. Muitos ficaram céticos, temendo as consequências de se aproximar de Saulo, especialmente considerando seu histórico de perseguições. No entanto, Ananias acreditava firmemente que essa missão era divina e que sua ação poderia trazer uma transformação significativa. Após muita reflexão e oração, Ananias decidiu seguir o chamado. Ele sabia que a jornada seria perigosa, mas a promessa de que Deus estaria com ele o encheu de coragem. Preparou-se espiritualmente, buscando força e sabedoria para enfrentar o que estava por vir. A comunidade cristã ofereceu seu apoio silencioso, compreendendo a importância desse ato de fé. Na manhã seguinte, Ananias partiu para encontrar Saulo. O caminho para a casa onde Saulo estava aguardando seria uma jornada carregada de simbolismo e propósito. Ananias refletia sobre a necessidade de compaixão e perdão, lembrando-se das palavras de Cristo sobre amar os inimigos e orar por aqueles que o perseguem. Quando Ananias finalmente chegou, encontrou Saulo em um estado de jejum e oração, seus olhos ainda impedidos de ver. A atmosfera estava carregada de tensão, mas havia também uma esperança silenciosa no ar. Ananias, com uma mistura de reverência e determinação, aproximou-se de Saulo, pronto para cumprir sua missão divina. Saulo de Tarso, uma figura de convicção inabalável e determinação férrea, emergia como um dos principais antagonistas na história nascente do cristianismo. Originário de Tarso, uma cidade próspera na província romana da Cilícia, Saulo era um fariseu dedicado, profundamente enraizado nas tradições e leis judaicas. Sua educação era exemplar. Tendo estudado sob a tutela do renomado mestre Gamaliel, o que lhe conferiu um conhecimento profundo das Escrituras e uma habilidade notável para a argumentação e debate religioso. Desde jovem, Saulo demonstrava uma paixão ardente pela pureza da fé judaica. Ele via o cristianismo, então uma seita emergente e frequentemente associada a comportamentos marginais, como uma ameaça direta à integridade das tradições judaicas. Essa percepção alimentou sua determinação em erradicar o que ele considerava uma heresia perigosa. Sua reputação como perseguidor dos cristãos era amplamente conhecida, e sua presença em Damasco não passou despercebida pela comunidade cristã local. A missão de Saulo em Damasco não era apenas uma tarefa comum de fiscalização religiosa. Era um chamado quase obsessivo para purgar a cidade dos seguidores de Cristo. Munido de cartas autorizando a prisão de cristãos, Saulo embarcou em uma jornada que, na superfície, parecia seguir a vontade de preservar a pureza religiosa. No entanto, por trás de sua fachada implacável, havia uma tensão interna que Saulo ainda não compreendia plenamente. Enquanto Saulo caminhava pelas movimentadas ruas de Damasco, sua mente estava consumida pela determinação de cumprir sua missão. Cada esquina, cada praça, era uma oportunidade para identificar e confrontar os cristãos. Sua presença gerava medo e ansiedade entre os seguidores de Cristo, que viam nele uma ameaça constante à sua liberdade de crença e prática. No entanto, o que Saulo não sabia era que seu destino estava prestes a se entrelaçar de maneira profunda e transformadora com a fé que ele tão fervorosamente perseguia. As interações de Saulo com os cristãos eram marcadas por confrontos diretos e muitas vezes violentos. Ele não poupava esforços para prender os seguidores de Cristo, acreditando que estava realizando a vontade de Deus ao eliminar uma influência que considerava nociva. Suas ações, embora motivadas por um senso distorcido de dever religioso, refletiam uma complexa teia de crenças, medos e convicções que moldavam sua visão de mundo. Apesar de sua postura rígida, havia momentos em que Saulo demonstrava uma curiosidade insaciável sobre os ensinamentos cristãos. Ele via na fé cristã um desafio intelectual, algo que precisava ser compreendido e eventualmente refutado. Essas interações, embora tensas, plantaram as sementes de uma transformação que ainda estava por vir,
uma jornada que levaria Saulo de Tarso de perseguidor a um dos mais influentes apóstolos do cristianismo. À medida que Saulo se aprofundava em sua missão em Damasco, as ruas da cidade testemunhavam um confronto silencioso entre duas visões de mundo distintas. De um lado, a determinação implacável de Saulo para preservar a pureza da fé judaica. Do outro, a resiliência e a fé inabalável dos primeiros cristãos que, mesmo diante da perseguição, continuavam a propagar a mensagem de amor e redenção. Esse embate não apenas moldava o destino de Saulo, mas também estava destinado a deixar uma marca indelével na história da fé cristã. Enquanto Saulo de Tarso se aprofundava em sua missão em Damasco, as interações com os cristãos tornavam-se cada vez mais intensas e frequentes. Sua presença era um lembrete constante da oposição que os primeiros seguidores de Cristo enfrentavam, mas também, sem que ele soubesse, um prenúncio das transformações que estavam por vir. Saulo não se limitava apenas a confrontos públicos. Ele adotava uma abordagem sistemática, infiltrando-se nas comunidades cristãs com a intenção de desmantelar suas estruturas e dispersar seus membros. Cada reunião clandestina, cada ensinamento compartilhado nas sombras, era uma oportunidade para Saulo identificar e neutralizar possíveis ameaças à fé judaica que ele tanto prezava. No entanto, por trás de sua fachada implacável, havia uma mente que buscava compreender e talvez até questionar as crenças que ele estava tentando erradicar. Em momentos de reflexão solitária, Saulo se pegava ponderando sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a mensagem de amor e redenção que parecia desafiar a rigidez das tradições que ele tanto defendia. Essas dúvidas internas, embora raramente visíveis para os outros, plantavam as sementes de uma transformação que ainda estava distante de sua percepção consciente. Enquanto isso, a comunidade cristã em Damasco, apesar das perseguições incessantes, continuava a crescer em resiliência e fé. Ananias, com sua dedicação incansável, desempenhava um papel crucial na sustentação dessa comunidade. Sua liderança espiritual e seu compromisso em proteger e guiar os cristãos tornavam-no uma figura de confiança e inspiração. Ananias sabia que a presença de Saulo representava um desafio significativo, mas também via nela uma oportunidade para demonstrar a força e a profundidade da fé cristã. As noites em Damasco eram marcadas por orações fervorosas e encontros secretos, onde os cristãos se reuniam para compartilhar suas experiências, fortalecer sua união e renovar seu compromisso com os ensinamentos de Cristo. Ananias, sempre atento, procurava maneiras de minimizar os riscos e garantir a segurança de seus irmãos e irmãs na fé. Ele entendia que a perseguição de Saulo não era apenas uma ameaça física, mas também um teste de fé e resistência espiritual. Em uma dessas noites, enquanto a lua iluminava timidamente as ruas de Damasco, Ananias teve um momento de introspecção profunda. Ele refletia sobre as dificuldades enfrentadas pela comunidade e sobre a importância de manter a esperança viva, mesmo diante das adversidades. Foi nesse estado de espírito que ele começou a sentir um chamado interior, uma sensação de que havia algo maior em jogo, algo que transcenderia as lutas e os conflitos imediatos. A tensão entre Saulo e os cristãos atingia um ponto crítico. Cada ato de perseguição parecia fortalecer a determinação da comunidade em manter sua fé, criando um ciclo de resistência e renovação espiritual. Saulo, por sua vez, continuava implacável em sua missão, sem perceber que suas ações estavam inadvertidamente preparando o terreno para uma mudança monumental que abalaria os alicerces do cristianismo nascente. Enquanto as ruas de Damasco testemunhavam esse confronto silencioso, as vidas de Saulo e Ananias estavam prestes a se cruzar de uma maneira que nenhum dos dois poderia prever. A história estava se desenrolando, tecida com fios de fé, dúvida, determinação e, inevitavelmente, transformação. O destino de Saulo de Tarso estava prestes a ser redirecionado por forças divinas que ele ainda não compreendia.
E Ananias, o discípulo fiel, seria o instrumento através do qual essa mudança ocorreria. A estrada para Damasco serpenteava por entre colinas e vales, ladeada por oliveiras antigas que testemunhavam silenciosamente os passos de viajantes ao longo dos séculos. Era uma rota movimentada, repleta de comerciantes, peregrinos e soldados romanos, cada um com sua própria jornada e destino. Entre esses viajantes estava Saulo de Tarso, cuja determinação inabalável o guiava rumo a um encontro que mudaria não apenas sua vida, mas também o curso do cristianismo. Saulo, com seus passos firmes e olhar resoluto, caminhava pela estrada com uma missão clara: localizar e prender os seguidores de Cristo, levando-os de volta a Jerusalém para serem julgados. Sua mente estava focada, imersa em pensamentos sobre leis, tradições e a pureza da fé judaica. Cada passo ressoava como um eco de sua convicção, refletindo a intensidade de sua crença de que estava cumprindo uma vontade divina. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o horizonte com tons de laranja e vermelho, Saulo sentiu uma inquietação crescente em seu coração. Havia algo mais naquela jornada, uma sensação inexplicável de que seu destino estava prestes a se entrelaçar com forças além de sua compreensão. As sombras das oliveiras alongavam-se, criando um cenário quase místico que envolvia a estrada em um véu de mistério. Foi nesse momento, quando a luz do entardecer começou a se dissipar, que algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa e cegante rompeu no céu, iluminando a estrada de uma maneira que Saulo nunca havia presenciado antes. A luz parecia pulsar com uma energia própria, envolvendo-o em um brilho que transcendia a realidade física. Surpreso e desorientado, Saulo parou em seus trilhos, incapaz de mover-se ou desviar o olhar daquela manifestação luminosa. De repente, uma voz ressoou no ar, profunda e poderosa, como se emanasse de todas as direções ao mesmo tempo. Saulo, Saulo, por que me persegues? A voz carregava uma autoridade inquestionável, misturada com uma tristeza palpável que parecia penetrar na alma de Saulo. Ele, que passara a vida perseguindo aqueles que professavam seguir Jesus, agora se encontrava diante de uma realidade que desafiava tudo o que conhecia. A visão não era apenas uma luz física, mas uma experiência espiritual que tocava profundamente o ser de Saulo. Ele sentiu uma presença envolvente, uma força que transcendia as palavras e os sentidos humanos. Era como se o próprio Deus estivesse diante dele, questionando suas ações e intenções. O impacto emocional foi avassalador, deixando Saulo sem palavras, suas crenças e convicções sendo confrontadas por uma verdade inescapável. A estrada, antes apenas um caminho para cumprir sua missão, agora se tornava o palco de uma transformação iminente. Saulo, o perseguidor implacável, começava a perceber que sua jornada estava longe de terminar. Pelo contrário, estava apenas começando. A luz e a voz que o confrontaram deixaram-no em um estado de confusão e reflexão, sem saber ao certo o que o aguardava à frente. Enquanto a luz começava a se dissipar, Saulo sentiu uma mudança interna, uma abertura para algo maior do que ele podia compreender naquele momento. A estrada para Damasco, testemunha silenciosa de tantos destinos entrelaçados, agora guardaria para sempre a marca de uma visão que mudaria o curso da história. Saulo continuou sua caminhada, mas com um coração e uma mente que já não eram mais os mesmos, carregando consigo as sementes de uma transformação que estava apenas por vir. A experiência na estrada para Damasco deixou Saulo abalado e profundamente introspectivo. Ele sentiu como se tivesse sido arrancado de sua missão impiedosa, confrontado com uma verdade que desafiava todas as suas certezas. As palavras da voz ainda ecoavam em sua mente, criando uma turbulência interna que o impedia de prosseguir com a mesma determinação de antes. Saulo encontrou-se em um estado de conflito,
dividido entre a missão que acreditava ser sua e a revelação espiritual que agora lhe era apresentada. Enquanto Saulo lutava para compreender o significado de sua visão, os dias seguintes em Damasco foram marcados por uma inquietação crescente. Ele tentava retomar sua rotina habitual de perseguição, mas a memória da luz e da voz permanecia vívida em sua mente, impedindo-o de agir com a mesma ferocidade de antes. Cada vez que tentava localizar um cristão para prender, sentia uma hesitação inexplicável, como se uma força invisível o impedisse de prosseguir. Essa hesitação não passou despercebida pelos cristãos de Damasco, que percebiam uma mudança sutil, porém significativa, em Saulo. Embora ainda o vissem como uma ameaça, havia uma aura de vulnerabilidade em suas ações, algo que antes era inexistente. Saulo, agora dividido entre sua fé ancestral e a revelação divina, começava a questionar a validade de sua missão, sem entender completamente o porquê. Foi nesse período de confusão e dúvida que Ananias, o discípulo fiel de Damasco, começou a perceber a transformação que se desenrolava diante de seus olhos. Ananias, conhecido por sua devoção e sabedoria, sentia no coração que algo grandioso estava prestes a acontecer. Ele havia ouvido falar das mudanças no comportamento de Saulo e, embora estivesse ciente da tensão crescente na cidade, não conseguia identificar exatamente o que motivava essa mudança. A relação entre Saulo e Ananias, inicialmente marcada por antagonismo e medo, começava a se redefinir em meio a esse novo cenário. Ananias, guiado por sua fé e intuição, começava a perceber que havia mais na história de Saulo do que aparentava. Ele sentia que a missão de Saulo estava intrinsecamente ligada à sua própria jornada espiritual e à trajetória da comunidade cristã em Damasco. Enquanto Saulo continuava a lutar internamente, Ananias buscava a orientação divina, orando fervorosamente por sabedoria e clareza. Ele acreditava que, apesar das aparências, havia um propósito maior por trás das ações de Saulo e que esse propósito estava alinhado com a vontade de Deus para a comunidade cristã. Essa convicção o levou a considerar a possibilidade de que Saulo não era apenas um perseguidor, mas alguém que estava destinado a desempenhar um papel crucial no futuro da fé. A tensão na cidade de Damasco aumentava, com Saulo e Ananias representando duas forças opostas, mas conectadas por um destino comum. Cada interação entre eles, cada gesto e palavra, carregava consigo um peso simbólico, refletindo a luta interna de Saulo e a liderança resiliente de Ananias. A estrada para Damasco, onde tudo havia começado, continuava a ser o cenário de uma transformação espiritual que estava prestes a atingir seu clímax. Com o passar dos dias, a dualidade entre Saulo e Ananias se intensificava, criando uma tensão palpável na comunidade cristã de Damasco. Saulo, agora dividido entre sua antiga fé e a revelação que havia recebido, encontrava-se em um limbo espiritual, incapaz de decidir qual caminho seguir. Ananias, por sua vez, via nessa hesitação uma oportunidade de servir a comunidade de uma maneira que ele jamais havia imaginado. Foi em uma noite particularmente silenciosa que Ananias teve um momento de clareza. Durante suas orações, ele sentiu uma presença serena e uma mensagem clara ressoando em seu coração. Ananias, a voz sussurrou em sua mente: há um escolhido para um propósito maior. Ele deve ser curado e restaurado, pois desempenhará um papel fundamental na expansão da fé. A mensagem era direta e poderosa, deixando Ananias em um estado de profunda contemplação. Ele compreendeu imediatamente que essa missão estava intrinsecamente ligada a Saulo. Apesar das dúvidas e receios que a comunidade cristã de Damasco nutria em relação a Saulo, Ananias sentiu que havia um plano divino em ação e que sua obediência a esse chamado era essencial para o futuro da fé. Com essa convicção, Ananias decidiu que deveria agir, mesmo diante do medo e da incerteza. A decisão de Ananias não foi tomada de forma impulsiva,
Ele passou dias em oração e meditação, buscando a orientação divina e preparando-se espiritualmente para a missão que estava prestes a empreender. A comunidade cristã, embora relutante, ofereceu seu apoio silencioso, reconhecendo a importância desse ato de fé. Ananias sabia que enfrentar Saulo seria perigoso, mas também estava ciente de que essa ação poderia desencadear uma transformação significativa, não apenas na vida de Saulo, mas em toda a comunidade cristã. Na manhã seguinte, com o coração cheio de determinação e fé, Ananias partiu para encontrar Saulo. O caminho até a casa onde Saulo estava aguardando seria uma jornada carregada de simbolismo e propósito. Ananias refletia sobre as palavras de Cristo, lembrando-se da importância de amar os inimigos e de orar por aqueles que o perseguem. Essas reflexões o fortaleceram, preparando-o para o que estava por vir. Ao chegar, Ananias encontrou Saulo em um estado de jejum e oração, seus olhos ainda impedidos de ver. A atmosfera estava carregada de tensão, mas também havia uma esperança silenciosa no ar. Ananias, com uma mistura de reverência e determinação, aproximou-se de Saulo, pronto para cumprir sua missão divina. Ele sabia que aquele encontro seria o ponto de virada na vida de Saulo, marcando o início de uma jornada de redenção e transformação. A atmosfera na casa estava carregada de expectativa, enquanto Ananias realizava sua missão. Com uma mistura de oração e fé, ele impôs suas mãos sobre Saulo, invocando a cura divina. Foi um momento de profunda conexão espiritual, onde a fé de Ananias se encontrava com a necessidade de Saulo. A tensão no ar era palpável, e ambos os homens estavam cientes de que aquele encontro seria o ponto de virada em suas vidas. De repente, Saulo começou a sentir uma luz inundar seus olhos. A cegueira que o havia impedido de ver estava desaparecendo, substituída por uma visão clara e luminosa. Ele piscou várias vezes, tentando ajustar-se à nova percepção do mundo ao seu redor. O olhar de gratidão e surpresa de Saulo encontrou o de Ananias, criando um momento de profunda conexão e reconhecimento mútuo. Ananias. Saulo sussurrou, sua voz ainda rouca. Por que você fez isso? Eu não tenho direito de pedir nada a você. Ananias, com uma expressão de compaixão e fé, respondeu: Deus me ordenou que viesse até você. Você é um escolhido para um propósito maior. E sua transformação é apenas o início de uma jornada que mudará não apenas a sua vida, mas também a de muitos outros. Saulo, ainda se recuperando da experiência, tentou compreender a magnitude do que havia acontecido. A cura física era evidente, mas havia uma mudança interna que ele ainda estava começando a perceber. As palavras de Ananias ressoavam em sua mente, desafiando tudo o que ele havia acreditado até então sobre fé, redenção e o poder transformador do amor divino. A presença de Ananias naquele momento simbolizava o início de uma nova era para Saulo. Ele sentia uma conexão profunda com aquele homem de fé inabalável, percebendo que havia encontrado não apenas um curador físico, mas também um guia espiritual que o ajudaria a navegar pelas águas turbulentas de sua transformação. Enquanto Saulo se levantava, ainda um pouco tonto, ele olhou para Ananias com uma mistura de gratidão e confusão. Eu não sei o que dizer, disse ele, mas sinto que minha vida está prestes a mudar de uma maneira que nunca imaginei. Ananias sorriu, reconhecendo a importância daquele momento. Não há palavras suficientes para expressar a magnitude do que está acontecendo, Saulo. Apenas confie em Deus e permita que Ele guie seus passos. Sua jornada está apenas começando e há muito a ser realizado. Com essas palavras, Ananias sabia que havia cumprido sua missão inicial.
mas também compreendia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Saulo de Tarso, agora cego e curado, estava destinado a se tornar um dos mais influentes apóstolos do cristianismo, levando a mensagem de fé e redenção a lugares que Ananias nunca poderia imaginar. Enquanto os dois homens se despediam, havia uma sensação de expectativa no ar. Ananias sabia que a jornada de Saulo seria repleta de desafios e transformações, e que ele, como discípulo fiel, continuaria a desempenhar um papel crucial no apoio e na orientação de Saulo em sua nova missão. A estrada para Damasco havia se tornado o palco de uma história de redenção e transformação, conectando vidas e destinos de uma maneira que apenas o divino poderia orquestrar. O sol despontava no horizonte de Damasco, lançando seus primeiros raios sobre as antigas pedras que formavam as ruas sinuosas da cidade. A luz matinal refletia-se nas janelas das casas modestas, anunciando um novo dia cheio de promessas e desafios. No coração dessa cidade pulsante, o impacto da cura de Saulo de Tarso começava a se desenrolar, marcando o início de uma transformação que não apenas mudaria sua vida, mas também o curso do cristianismo. Ananias, o discípulo fiel, observava atentamente as reações da comunidade cristã. A notícia da cura de Saulo rapidamente se espalhou, trazendo uma onda de alívio e esperança entre os seguidores de Cristo. Para muitos, Saulo era um símbolo da perseguição implacável que enfrentavam diariamente. Sua transformação representava não apenas a redenção de um indivíduo, mas também a possibilidade de reconciliação e renovação para toda a comunidade. Saulo, agora livre da cegueira que o havia impedido de enxergar, experimentava uma nova clareza tanto física quanto espiritual. Ele se levantava com uma força renovada, sentindo-se compelido a reavaliar sua missão e suas convicções. A cura havia sido um ponto de virada, um momento de introspecção profunda que o levou a questionar as ações que havia tomado contra os cristãos. A presença de Ananias em sua vida tornou-se ainda mais significativa, servindo como um lembrete constante da graça e do perdão que ele havia recebido. A comunidade cristã, por sua vez, viu na cura de Saulo um sinal de que Deus estava trabalhando de maneiras misteriosas e poderosas. Ananias, com sua dedicação inabalável, tornou-se uma figura ainda mais respeitada e admirada. Sua disposição em cumprir a missão divina, mesmo diante dos perigos e das incertezas, inspirava todos ao seu redor a manterem a fé e a esperança, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Nas semanas que se seguiram à cura de Saulo, a comunidade começou a se reorganizar e a fortalecer seus laços internos. Ananias liderava com sabedoria, guiando os cristãos em orações e ensinamentos que reforçavam a importância da unidade e da fé. Ele enfatizava que a transformação de Saulo era um testemunho vivo da misericórdia divina, um exemplo de como a fé podia superar até mesmo os maiores obstáculos. Saulo, agora restaurado, sentia uma responsabilidade crescente em relação à sua própria fé e ao futuro da comunidade cristã. Ele passava horas em oração e meditação, buscando compreender o propósito de sua transformação e como poderia contribuir para a expansão do Evangelho. A presença de Ananias em sua vida tornou-se um pilar de apoio e orientação, ajudando-o a navegar pelas águas turbulentas de sua nova jornada espiritual. Enquanto isso, a reputação de Saulo como perseguidor dos cristãos começava a se dissipar lentamente. A comunidade cristã de Damasco, embora ainda pequena, estava começando a ganhar reconhecimento e respeito, tanto dentro quanto fora da cidade. A transformação de Saulo servia como um testemunho poderoso da força da fé e da capacidade de redenção, atraindo a atenção de novos seguidores e fortalecendo a base já existente. A influência de Saulo se expandiu à medida que ele começava a compartilhar sua própria experiência de transformação. Suas palavras eram carregadas de sinceridade e emoção, refletindo a profundidade de sua jornada espiritual. Ele falava sobre a importância do perdão, da compaixão e da fé inabalável,
inspirando aqueles que ouviam a reconsiderar suas próprias crenças e atitudes. Saulo estava se tornando uma voz poderosa para a fé cristã, alguém que havia passado do extremo oposto para se tornar um dos mais fervorosos defensores do Evangelho. Ananias, observando o crescimento e a transformação de Saulo, sentia-se gratificado e honrado por ter desempenhado um papel tão crucial na vida daquele homem. Ele sabia que a missão que havia cumprido era apenas o começo, e que havia muito mais trabalho a ser feito para fortalecer a comunidade cristã e espalhar a mensagem de amor e redenção. Sua fé permanecia inabalável, alimentada pela convicção de que estava seguindo a vontade divina e contribuindo para algo muito maior do que ele mesmo. A cidade de Damasco continuava a pulsar com a vida cotidiana, mas agora havia uma nova dinâmica em movimento. A comunidade cristã estava se tornando mais resiliente e coesa, unida não apenas pela fé, mas também pelo testemunho vivo da transformação de Saulo. Ananias, com sua liderança sábia e compassiva, guiava a comunidade em direção a um futuro promissor, onde a fé e a esperança floresciam mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. À medida que os dias passavam, o impacto da cura de Saulo se aprofundava na vida da comunidade cristã de Damasco. Ananias, sempre atento às necessidades espirituais e práticas dos cristãos, começou a implementar novas estratégias para fortalecer a fé e a união entre os membros. Ele organizava encontros regulares de oração e estudo bíblico, onde os cristãos podiam compartilhar suas experiências e encontrar consolo nas palavras de Deus. Saulo, por sua vez, estava em um estado de constante transformação. A cura física havia sido apenas o começo de uma jornada espiritual que o levaria a uma compreensão mais profunda da fé cristã. Ele passava horas em oração e meditação, buscando entender o significado de sua transformação e como poderia contribuir para a expansão do Evangelho. A presença de Ananias em sua vida tornou-se uma fonte constante de inspiração e orientação, ajudando-o a navegar pelos desafios e pelas dúvidas que surgiam em seu caminho. A comunidade cristã, inspirada pela transformação de Saulo, começou a se abrir para novas oportunidades de evangelização e crescimento. Ananias encorajava os cristãos a compartilharem suas histórias e a se tornarem testemunhas vivas da graça de Deus. Ele acreditava que, ao compartilhar suas próprias experiências de fé e redenção, os cristãos poderiam inspirar outros a seguir o caminho de Jesus Cristo, mesmo diante da perseguição e das adversidades. Saulo, agora determinado a cumprir seu novo propósito, começou a viajar por Damasco, compartilhando sua própria história de transformação e incentivando outros a abraçarem a fé cristã. Sua eloquência e paixão eram contagiosas, e muitos foram tocados por suas palavras e exemplos. A influência de Saulo crescia rapidamente, e ele se tornava uma figura central na comunidade cristã. Alguém que havia passado do lado oposto para se tornar um defensor fervoroso da fé. Enquanto Saulo continuava sua missão de evangelização, Ananias se dedicava a fortalecer a estrutura organizacional da comunidade cristã. Ele sabia que, para a fé florescer e se espalhar, era necessário estabelecer uma base sólida de liderança e cooperação. Ananias começou a identificar e treinar novos líderes dentro da comunidade, capacitando-os a desempenhar papéis cruciais na orientação e no suporte dos cristãos. A relação entre Ananias e Saulo também se aprofundava. Eles se tornaram parceiros na missão de espalhar a fé cristã, compartilhando conhecimentos, experiências e estratégias para enfrentar os desafios que encontravam. A combinação da sabedoria e da liderança de Ananias com a paixão e a eloquência de Saulo criava uma força poderosa dentro da comunidade cristã de Damasco, capaz de inspirar e mobilizar os cristãos em sua missão divina. Além disso, a comunidade cristã começou a atrair a atenção de outras cidades e regiões, à medida que as histórias de fé e transformação se espalhavam. Saulo e Ananias eram convidados a falar em diferentes lugares,
compartilhando suas experiências e encorajando outros a abraçarem a fé cristã. A mensagem de amor, redenção e esperança que eles transmitiam ressoava profundamente com aqueles que a ouviam, inspirando uma nova geração de cristãos a se unirem na missão de espalhar o Evangelho. A influência crescente de Saulo e Ananias também atraía a atenção das autoridades religiosas e romanas. Enquanto alguns viam a comunidade cristã como uma ameaça à ordem estabelecida, outros começavam a reconhecer o impacto positivo da fé cristã na vida das pessoas. Ananias, com sua abordagem compassiva e estratégica, conseguia equilibrar a necessidade de fortalecer a comunidade com a necessidade de manter a discrição e a segurança em meio à perseguição constante. A jornada de Saulo estava apenas começando, e a comunidade cristã de Damasco estava se preparando para enfrentar novos desafios e oportunidades. Ananias, com sua liderança sábia e sua fé inabalável, continuava a guiar a comunidade em direção a um futuro brilhante, onde a fé e a esperança podiam florescer mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A cura de Saulo não era apenas um milagre isolado, mas o início de uma transformação profunda e duradoura que moldaria o destino do cristianismo para as gerações futuras. A jornada de Ananias em Damasco é um testemunho eloquente do poder transformador da fé e da compaixão. Ao estender a mão para Saulo de Tarso, um homem antes implacável na perseguição aos cristãos, Ananias não apenas cumpriu uma missão divina, mas também desencadeou uma cadeia de eventos que moldaria o futuro do cristianismo. Através de seu ato de obediência e coragem, Ananias exemplificou o verdadeiro espírito cristão, aquele que perdoa, renova e inspira a transformação mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A conversão de Saulo, agora conhecido como Paulo, é um marco histórico que ressoa até os dias atuais. Sua transformação de perseguidor a um dos maiores apóstolos da fé cristã ilustra como a graça divina pode reverter até mesmo os corações mais endurecidos. Este evento não apenas fortaleceu a comunidade cristã em Damasco, mas também plantou as sementes para a expansão do Evangelho através das missões e ensinamentos de Paulo, que viajaria por inúmeras terras, levando a mensagem de amor, redenção e esperança. Ananias, com sua devoção incansável, tornou-se um pilar de força e inspiração para a comunidade cristã. Sua capacidade de ver além das aparências e reconhecer o potencial de redenção em Saulo reflete uma fé profunda e uma compreensão intuitiva da vontade divina. Ele demonstrou que, mesmo diante do medo e da incerteza, a fé pode guiar ações que têm um impacto duradouro e significativo. A relevância de seu ato transcende o tempo, servindo como um exemplo para todos aqueles que buscam viver de acordo com os ensinamentos de amor e perdão de Cristo. A estrada para Damasco, testemunha silenciosa de encontros divinos e transformações pessoais, permanece como um símbolo poderoso da interseção entre fé e destino. A história de Ananias e Saulo é uma lembrança perene de que, quando obedecemos ao chamado divino com o coração aberto e mãos dispostas, somos capazes de participar de algo maior que nós mesmos. Essa narrativa inspira gerações a acreditar na possibilidade de redenção, na força da fé e na capacidade de cada indivíduo de contribuir para uma mudança positiva no mundo. Enquanto olhamos para trás e refletimos sobre os eventos que se desenrolaram em Damasco, somos lembrados de que cada ato de bondade e cada gesto de fé tem o potencial de desencadear uma transformação profunda. Ananias e Saulo exemplificam como a colaboração entre fé e ação pode superar as barreiras do ódio e da resistência, abrindo caminho para um futuro de esperança e renovação espiritual. A história deles continua a inspirar e a iluminar o caminho para todos aqueles que buscam seguir os passos de Cristo, promovendo um legado de amor, compaixão e fé inabalável. A transformação de Saulo de Tarso é um testemunho poderoso de como a fé e a graça divina podem mudar vidas e destinos. O que você achou dessa história?
Deixe seus pensamentos nos comentários. Se você quer conhecer mais histórias inspiradoras como esta, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Vamos juntos espalhar mensagens de fé e esperança. Quando a fé é forte e verdadeira, não há montanha que possa resistir. Na jornada da vida, ela é a luz que nos guia e faz o impossível existir. Com o coração cheio de esperança e a palavra de Deus a nos guiar, a fé movendo montanhas nos faz sempre acreditar. A fé movendo montanhas nos leva a lugares que jamais pensamos chegar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível. Basta acreditar, basta acreditar. Com Deus movendo montanhas nos leva a lugares que jamais pensamos chegar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível, basta acreditar. Quando a fé é forte e verdadeira, não há montanha que possa resistir. Na jornada da vida, ela é a luz que nos guia e faz o impossível existir. Com Ele, um coração cheio de esperança e a palavra de Deus a nos guiar. A fé movendo montanhas nos faz sempre acreditar. A fé movendo montanhas nos leva a lugares que jamais pensamos chegar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível. Basta acreditar, basta acreditar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível, basta acreditar. Com Deus movendo montanhas nos leva a lugares que jamais pensamos chegar. Oh, com Deus ao nosso lado, nada é impossível, basta acreditar.